Bom dia, irmãos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Fico feliz por ver que estamos aqui reunidos hoje e é bom ver que Deus trouxe aqui à Igreja da Graça pessoas para cultuá-lo, para ouvir a palavra de Deus. E hoje coube-me a mim trazer a exposição da sua palavra e vou pedir aos irmãos que orem comigo, pedindo a bênção do Senhor para este momento, que Ele possa tocar em vidas, que Ele possa transformar corações e que a sua palavra possa ser exposta de um modo fiel e que glorifique o seu Filho. Então, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, somos-te gratos pelo momento que estamos a ter. Obrigado porque não só aqui, mas em vários lugares do mundo, o teu povo, as pessoas que fazem parte do teu reino, estão hoje juntas a congregar para louvar o seu Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado porque nós podemos saber isso. Sabemos que temos irmãos no Brasil, em Espanha, nos Estados Unidos e na Austrália. E todos nós partilhamos do mesmo sentido de vida, que é a glória do teu Filho Jesus. Obrigado porque tocaste nos nossos corações para que pudéssemos ver isso. E neste momento em particular eu quero te pedir a tua bênção para o que vai acontecer agora. Usa-me neste momento, faz-me estar focado, usa-me através do teu Espírito para que as pessoas possam sair daqui alimentadas da tua palavra e cheias de amor e admiração por Jesus. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, se quiserem, os irmãos podem já abrir no texto de Lucas, capítulo 23. Vai ser o texto de hoje. Mas antes de começarmos a expor versículo a versículo, eu gostaria que os irmãos tivessem sempre em mente a ideia de Jesus como Rei. E não só um Rei dos nossos corações, ou Rei dos nossos sentimentos, ou do nosso espírito. Como um Rei literal. Alguém que tem domínio, de facto, sobre as nações, sobre territórios, sobre pessoas. Isto porquê? Quando nós lemos as Escrituras, nós encontramos diversos temas. Nós encontramos a narrativa da redenção, nós encontramos narrativas sobre justificação, sobre diversos temas. E um dos mais importantes, que está presente desde o Antigo Testamento ao Novo, do início ao fim, é a narrativa de reino. Ok? Para haver um reino, tem que haver um rei. Ora, desde o início das Escrituras, logo em Gênesis, se irmãos forem ler no capítulo 1, versículo 28, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus diz-lhes para eles dominarem e sujeitarem a terra. As palavras aqui utilizadas, elas trazem em si o contexto de governar, como um rei governa. Ou seja, Deus, ao criar Adão e Eva à sua imagem e semelhança, há pelo menos duas ideias ali neste ser à imagem e semelhança. Primeiro, Deus é rei soberano sobre toda a criação. E Deus, ao criar Adão e Eva à sua imagem, no fundo eles carregam essa imagem de autoridade de Deus perante a criação. O segundo ponto é a ideia de serem filhos de Deus. Então, se eles são filhos do Rei eterno, necessariamente eles são herdeiros de tudo o que pertence a Deus. E depois o Novo Testamento aplica isso a Jesus Cristo. Somos co-herdeiros com Ele. No entanto, todos nós sabemos o que aconteceu. Adão e Eva pecaram. E este reino que Deus criou, que tinha como governantes, digamos assim, como os reis, aqueles que dominavam sobre a criação, Adão e Eva corromperam-se. Agora, só antes de avançarmos, para deixar claro, Deus não foi apanhado de surpresa perante a rebelião de Adão e Eva. Nós lemos no capítulo 46 de Isaías, nós encontramos no versículo 9 e 10 o seguinte: Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio e desde a antiguidade das coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, logo de início, a rebelião contra Deus
Deus diz que vai esmagar esta rebelião. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus diz que o semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Ora, passados alguns anos, muitos anos, Gênesis 12, nós vemos Deus chamar Abraão e diz-lhe: far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Reparem, reis procederão de Abraão. Eventualmente, Abraão tem o seu filho Isaac, Isaac tem o seu filho Jacó, e no fim da vida de Jacó, ele reúne os seus filhos e, num ato profético, ele abençoa-os. Para um dos seus filhos, Judá, Jacó diz o seguinte: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Quero chamar a atenção, o cetro é um símbolo de realeza e de soberania, de reis. Significa que quem tem o cetro é quem governa. Séculos mais tarde, o povo de Israel, numa altura em que o povo não tinha rei, era governado por juízes, há uma mulher chamada Ana, que tem um filho chamado Samuel. E num ato de gratidão, esta mulher ora e diz o seguinte: os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, agora atenção, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Reparem, numa altura que Ana não sabia que iria haver rei em Israel, ela está claramente a dizer: Senhor, exalta o teu rei, manda o teu rei. Anos mais tarde, reparem que estamos aqui a avançar ao longo do tempo, da revelação bíblica, o povo, num ato de rebelião a Deus, num ato de desconfiança, um ato de traição a Deus, eles pedem um rei, como as outras nações, um rei homem. Deus dá-lhes um rei, Saul. E todos nós sabemos a tragédia que foi a vida de Saul. Eles queriam um rei, Saul prometia muito, mas como qualquer homem, é pecador e fica aquém das expectativas deste rei messiânico que eles tanto queriam. Este rei justo, com poder, bom. Depois de Saul vem Davi. Davi, outro homem que prometia muito. Poeta, guerreiro, pastor de ovelhas, foi do campo, conhecia bem as pessoas. E ainda assim, Davi também falhou. Mas eis o que Deus diz a Davi: a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Ora, Davi morreu, o seu filho Salomão também morreu, e com a morte de Salomão divide-se então o reino de Israel, e depois, numa espiral de pecado e traição e idolatria, o povo vai se afastando cada vez mais do Senhor, cada vez mais. Não há reis bons. Se os irmãos forem ler o livro de Reis e Crónicas, o padrão é cada vez pior. Os líderes de Israel são cada vez piores, o povo está cada vez mais idólatra, até que vem o exílio e o povo é espalhado. Então onde é que está este reino eterno? Ao longo de todo este período, em que Deus cria o mundo, escolhe um povo, dá-lhes um rei, Deus dispersa esse povo, Deus sempre foi dando promessas em relação a uma figura real. Dou 2 exemplos. Salmo 2, versículos 6 e 8. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Podemos encontrar no livro de Miqueias, capítulo 5, no versículo 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ora, claramente, o profeta Miqueias não está-se a referir a alguém humano, porque ninguém humano é eterno. Ninguém humano tem os seus dias desde a eternidade.
Então, como podem ver, para o judeu do primeiro século, a ideia de uma figura real, um rei, não era de todo estranho. Eles aguardavam com muito fervor a vinda desta pessoa. Eles chamavam o Messias, o ungido do Senhor. Eventualmente, nasceu um homem, uma criança, e os seus pais foram levá-la ao templo. E no templo estava lá um homem chamado Simeão. E a Bíblia descreve este homem Simeão como um homem justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. Este termo consolação de Israel tem mesmo esta ideia de o rei que viria livrar Israel da sua opressão. Neste caso, a opressão romana. Eis o que Simeão diz. Os irmãos podem encontrar este relato no capítulo 2 de Lucas. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Isto é o que Simeão diz ao ver o pequeno Jesus, ainda criança de colo. Na mesma ocasião, uma mulher que também estava no templo, era a profetisa Ana, ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então, não era de todo estranho, naquela altura, o povo judeu estar à espera do prometido, do escolhido, aquele que viria livrar o povo. Cerca de 30 anos mais tarde destes eventos, esse menino Jesus, agora homem, começa a pregar o arrependimento, dizendo que é chegado o reino dos céus. Mateus chama de Evangelho do Reino. Agora, este Jesus, ele operava todo o tipo de maravilhas. Ele curava os doentes, alimentava multidões, ressuscitava mortos, as pessoas viram, e o povo começou a segui-lo e a chamá-lo de Senhor. O termo original é uma palavrinha que se diz Kyrios, que era utilizada para reis, para quem mandava. Ou seja, quando o povo chamava Jesus de Senhor, eles estavam a dizer: Tu és o nosso soberano. Eles não estavam a atribuir isso a César, estavam a atribuir isso a Jesus Cristo. Ora, dizer isto numa altura em que o Império Romano dominava era muito perigoso. E ter multidões a seguir um homem que não César era para Roma um ato muito grave. Eventualmente Jesus chega a Jerusalém montado num jumento. Passados cerca de 3 anos desde que começou este ministério público, ele entra em Jerusalém montado num jumento. Pode parecer estranho, mas o ato dele entrar montado neste animal é muito simbólico para aquele povo. Davi, quando diz que Salomão, o seu filho, irá ser rei de Israel, ele manda que Salomão entre em Jerusalém numa mula. Ou seja, fazia parte do ato de coroação de Salomão entrar na mula. E as pessoas conheciam isto. As pessoas não eram todas. Aquelas pessoas que conheciam bem o Antigo Testamento. Já Zacarias, o profeta Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, ele diz: Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. E as pessoas, elas tinham bem noção do que estava aqui a passar. Elas viram este homem que operava maravilhas. Ele ensinava. Ele tinha autoridade divina. As pessoas começaram a dizer: Filho de Davi, o prometido. Mateus capítulo 21, versículo 9. Hosana ao filho de Davi, bendito que vem o nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. As pessoas ao dizerem isto já estavam a dizer literalmente: o nosso rei chegou. Chegou. Prometido. Uma semana depois, este homem que entrou como um rei em Jerusalém estava crucificado. Nu. Torturado, humilhado. Ele e mais 2 ladrões. Ambos não. Os 3 crucificados pelos romanos. Ora, posto isto, peço aos irmãos que não se esqueçam esta ideia de o rei finalmente chegou. Este rei que era tão esperado, mas ele está crucificado. Porquê? Vou pedir aos irmãos que abram o capítulo 23 de Lucas e vamos ler do versículo
38 ao 43. E vamos analisar versículo a versículo. Eu passo a ler. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então vamos ver isto versículo a versículo. Começar pelo 38. E também sobre ele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Jesus estava crucificado nesta altura. Os romanos usavam esta pena de crucificação para determinados crimes. Por exemplo, se um escravo fugisse do seu mestre e fosse apanhado a roubar alguma coisa, era passível de crucificação. O que eles faziam é prendiam a pessoa à cruz e deixavam a pessoa ficar. No próprio ato da crucificação havia muitas pessoas que não sobreviviam, mesmo antes de serem crucificadas, porque havia o direito de toda a gente espancar aquela pessoa e fazer o que lhes quisesse. O ato era tão bárbaro que havia cidadãos romanos que eram contra aquele tipo de execução. Era uma coisa muito feia, algo degradante. Havia outro tipo de crimes para os quais os romanos aplicavam esta pena, nomeadamente rebelião contra o Estado. E era uma maneira muito eficaz que Roma tinha de avisar a quem quer que fosse para não se meterem com o Império. Não foram eles que inventaram a crucificação, mas os romanos, de certo modo, aperfeiçoaram-na. Eles se crucificavam pessoas de diferentes maneiras, de cabeça para baixo, diferentes tipos de cruz, mas normalmente o processo era muito lento, muito doloroso, muito humilhante. Era esse o objetivo. Depois da pessoa morrer, eles deixavam o corpo pendurado para que as pessoas vissem e lembrassem-se: olha, isto é o que acontece a quem se mete com Roma. No caso de Jesus, Pilatos ordenou que colocassem a razão pela qual ele fora crucificado. E a razão é, eu diria, não é difícil perceber que, pelo menos aos olhos dos políticos na altura, foi uma razão política. Está aqui o rei dos judeus. Rei dos judeus. Isto é o que acontece a quem desafia Roma. Depois Pilatos foi particularmente frio a usar a língua romana, grega e hebraica, para garantir que toda a gente percebia o que estava ali a passar. Isto é o que acontece a quem pensa que manda mais que César. Aqui está. Talvez, eu diria, mais frio que isto, mais maléfico, nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 19, versículos 4 e 5. Pilatos tinha visto Jesus e tinha dito: não vejo culpa nenhuma neste homem. Não vejo. E eis o que ele diz. E era a preparação da Páscoa, quase à hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? E depois, num tom irónico, de escárnio, dizer: seu povinho, aqui está o vosso rei. Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. O povo, uma semana atrás, dizia que tinha chegado o nosso rei. Aqui, representado pelos sacerdotes, diz: não temos rei senão César. O maior ato de traição, em estado de total rebelião, traição absoluta, os judeus rejeitam o seu rei. Aquele que eles tanto queriam. E eles sabiam. Eles queriam, desejavam esse rei. Eles rejeitam-no. Eles sabiam quem Jesus era, sabiam o que Jesus fez, sabiam que ele vinha da parte de Deus, eles viram e sabiam que ele tinha autoridade sobre a natureza, sobre a vida e sobre a morte, eles viram este homem ressuscitar pessoas e ainda assim escolhem matá-lo. Por esta rejeição,
por os judeus terem rejeitado o seu rei acabou por rejeitá-los. E o julgamento divino não demorou a chegar. 40 anos mais tarde, no ano 70, depois de Cristo, no dia 14 de abril, as tropas romanas cercaram a cidade de Jerusalém para acabar com uma rebelião e iniciaram um cerco que durou cerca de 4 meses. No dia... 4 meses não, durou alguns meses. No dia 30 de agosto do mesmo ano, as legiões romanas entraram na cidade e literalmente massacraram toda a gente. Deus pesou a sua mão sobre aquele povo que o rejeitou. Eles mataram crianças, mulheres, homens, velhos, mataram todos. Nós temos relatos de dizer que pessoas refugiaram-se no santuário do templo, os romanos não queriam saber, entraram, iam empilhando corpos, os corpos escorregavam de montanhas de cadáveres e o sangue escorria pelo templo. Queimaram tudo, a cidade de Jerusalém ficou irreconhecível. Isto porquê? Mateus 27, versículo 25. Pilatos diz que não via nenhuma culpa neste homem. Os judeus dizem: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. O sangue do nosso rei caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E assim aconteceu. Porquê? Porque eles crucificaram o rei dos judeus. Agora, ao longo desta crucificação, houve todo um processo de humilhação e degradação da pessoa de Jesus Cristo. Versículo 39. E um dos malfeitores, que estava pendurado, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Ora, não foi só o ladrão ali que blasfemava de Jesus. Ainda no Sinédrio, quando Jesus está a ser julgado pelos líderes judaicos, nós lemos, capítulo 22 de Lucas: e os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo e vendando-lhe os olhos, feriam-no no rosto e perguntavam-lhe, dizendo: profetiza, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. No versículo 11 do capítulo 23, deste mesmo capítulo, nós vemos Herodes a tratar Jesus com escárnio, com desprezo. Veste-o de um manto luxuoso, uma roupa real, mas de forma a escarnecer dele. Os próprios soldados romanos que o detinham blasfemavam dele. Em Marcos 15, nós lemos: e os soldados o levaram dentro à sala, que é da audiência, e convocaram toda a corte. E vestiram-no de púrpura, uma cor associada a reis, e tecendo uma coroa de espinhos, uma coroa, lhe puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: salve, rei dos judeus. E ferindo-o na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelhos, o adoravam. E havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes e o levaram para fora a fim de o crucificarem. Além dos soldados que o detinham, as pessoas que estavam ali perante aquele espetáculo também proferiam injúrias a Jesus. Marcos 15, versículos 29 e 32. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Da mesma maneira, os principais sacerdotes, com os escribas, diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Ambos os ladrões injuriavam Jesus Cristo. Agora prestem atenção no que está aqui a passar. Todas estas pessoas estão a ridicularizar Jesus Cristo, o Rei prometido. E Jesus não é só o Rei deles, Ele é o Rei do universo. Ele é o autor de toda a criação. Agora, eles chamam Jesus de Rei de um modo irónico, e desse modo dizem que não têm Jesus como seu verdadeiro Rei. Nas suas cabeças talvez fosse impossível que o Messias viesse a ser crucificado.
o filho de Davi alguma vez seria subjugado por uma nação pagã, como os romanos? Impossível. Agora, ainda assim, toda esta humilhação estava a ser utilizada por Deus para a glória do seu Filho Jesus. Reparem, os planos mais pérfidos, eu diria que isto é o ato humano é o maior pecado da humanidade, o matar o Filho de Deus. Tudo isto estava planeado pelo Senhor. Em Atos 2, nós vemos o apóstolo Pedro a pregar. A este, refere-se a Jesus, que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. O maior ato de iniquidade humana foi determinado por Deus, não para ficar como um ato de humilhação somente, mas para quê? Para que isso fosse convertido na glória do seu Filho. Ou seja, a glória de Jesus Cristo é infinita porque a sua humilhação foi infinita. Nós conseguimos ver que Jesus Cristo é mais glorioso porque conseguimos ter uma percepção de quão agressiva foi a sua humilhação. E no meio de todo aquele escárnio e cegueira espiritual, aqueles homens que julgavam estar a matar o rei, no fundo estavam de certo modo, a coroá-lo, a levá-lo ao seu trono, que, pelo menos naquele momento, era uma cruz. Agora, no meio de todo este escárnio, toda esta confusão, chamemos-lhe assim, algo acontece. Versículos 40 e 41. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, o outro ladrão, tu nem ainda temos a Deus estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então o que aconteceu aqui? Mas reparem, este homem, momentos antes, estava a blasfemar contra Jesus, escarnecia. E agora está a repreender aquele que fazia justamente aquilo que ele estava a fazer. A palavra repreender aqui, ela significa reprovar e censurar de modo agressivo, severamente. É como se ele estivesse a dizer: tu és louco, tu estás maluco, tu não temes a Deus, não tens medo dele, do seu poder, da sua ira, da sua justiça. Um súbito terror nasce e apodera-se deste homem. Ele percebe o perigo que corre, ele sabe que vai morrer brevemente, mas ele teme mais ao Deus Todo-Poderoso do que aos homens que o crucificaram. Ele sabe que o sofrimento pelo qual ele está a passar ali, pendurado na cruz, é incomparável à esmagadora ira de Deus que vai se abater sobre ele assim que ele morrer. Ele percebe que está ao lado daquele que vai julgá-lo. Aquele que vai julgar as próprias blasfémias que ele proferiu minutos antes. É? E ele tem noção do tamanho da sua transgressão. Ele sabe que rebelou-se contra o Deus eterno e que por isso ele é digno de uma punição eterna e eternamente severa. E reparem que ele julga-se merecedor do castigo pelo qual passava, e mais que isso ele declara que Jesus nada tinha feito. Não havia necessidade. Este homem é justo, inocente. O único homem que nunca fez nada de errado está ali no meio deles. A maior injustiça já vista. E ele reconhece isso. E ele não se limita a falar isso ao ladrão, ao seu colega, chamemos-lhe assim. Versículos 42 e 43. Depois de reprovar o outro, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Versículo 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Versículo 42. Algumas Bíblias dizem que tem a palavra Senhor, mas na verdade o que o homem diz é Jesus. Então, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ora, o nome Jesus é uma variação do nome Josué.
e significa Javé, é salvação. Então o que é que o homem está aqui a dizer? Ele diz, só em ele clamar a Jesus, ele está a dizer, só há salvação em Deus. Só neste homem há salvação. Este Deus que foi-se revelando, revelou-se aos patriarcas, revelou-se ao povo de Israel, foi-se revelando através dos profetas, e agora, na maior da revelação, através do seu Filho, ele está a dizer, olha, só em ti há salvação. Ele sabe que aquele homem tem poder sobre a vida, sabe que aquele homem é justo. Ele diz reconhecer que aquele homem tem um reino, ok? E ele sabe que Jesus tem poder até sobre a morte. Porque ele sabe que Jesus vai morrer naquela cruz. Não há registro algum na história de que alguém tenha sobrevivido a uma crucificação. Não existe. Todos morriam. Mas este ladrão diz, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então, reparem tudo o que este homem está a dizer, assim, duas frases. Vejam, ele toma consciência do seu pecado, da sua transgressão contra Deus. Ele reconhece que Jesus é Deus. Versículo 41 ainda. Ele diz, versículo 40, tu não temes a Deus estando na mesma condenação? Ele consegue identificar Jesus sendo Deus estando na mesma condenação. Ele reconhece que Jesus é justo e ele reconhece que Jesus tem poder sobre a morte e afirma que Jesus voltará. Então o que é que aconteceu, irmãos? Este homem nasceu de novo. Ele que antes blasfemava, eu diria, odiava este homem Jesus, agora está ali a pedir misericórdia. De uma maneira misteriosa e tremenda, o Espírito Santo agiu naquele homem e os seus olhos foram abertos. Ele estava cego, mas ele agora não via somente um homem que estava a passar por uma humilhação, mas via verdadeiramente o Rei do Universo. Aconteceu ali aquilo que nós chamamos de milagre da regeneração. E só por isso é que ele foi capaz de dizer estas coisas. Ele diz, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia. Ele está a reconhecer, olha, eu não posso fazer nada. Só pela graça. E eu estou aqui justo, é justo eu estar aqui. O que eu mereço depois de morrer também é justo. Eu mereço ser punido eternamente. Então, Jesus, tem misericórdia de mim. Agora, isto é lindo. É lindo. O homem reconhecer a soberania, a divindade e o amor de Jesus Cristo. Mas o que Jesus faz é ainda mais impactante. Jesus responde a este homem, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O ato de salvação. Jesus decreta, olha, estás salvo. Vais estar comigo. Agora, imaginem a cena. Dois homens. Nus. Os romanos despiam as pessoas num ato de humilhação. Pele esfolada, feridos, ambos com os pulsos presos na madeira. As pessoas ali a berrar, todo tipo de porcarias. Um justo e um pecador. Um rei e um servo. Deus e pecador. E neste contexto extremamente improvável, Deus salva aquele homem. E esta é a glória de Jesus Cristo. É Ele salvar pessoas através da sua humilhação. Estão a ver? Se Jesus não tivesse passado pelo que passou, a glória dele não seria tão grande. Os judeus queriam um rei que os livrasse da opressão romana, queriam um rei que fosse um gênio militar, que pudesse defender as fronteiras, um homem político, nacionalista, que é o povo de Israel. Eles não estavam à espera que o rei prometido fosse os salvar do pecado. Eles esperavam grandes riquezas, aquelas glórias de Salomão, um homem muito rico,
e não se aperceberam que a glória deste rei não é demonstrada através de bens, mas é demonstrada através da salvação. E este é realmente o rei dos judeus. E é um rei que morre pelo seu povo. É o rei dos judeus, por isso ele salva judeus. E ele não é só o rei dos judeus, porque ele não se limita a salvar judeus, ele salva gentios. Salvou as pessoas que estão aqui. Nós não somos judeus, somos portugueses, brasileiros, chineses, moçambicanos. Ele é o rei de todos. Aquele ladrão percebeu que valia a pena passar por 1000 crucificações para ouvir aquelas palavras. Estás comigo no paraíso. E se há alguma coisa importante de hoje, é lembrar este rei, o tamanho da sua obra. E para quem desfrutou da paz com Deus, para quem é salvo, estas palavras têm um peso tremendo. Estarás comigo no paraíso. João 6, versículo 37, o Rei Jesus diz: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então aquele homem estava seguro. Venha ao que vier. Está fora. Já não depende de mim. O meu Rei salvou-me. Estão a ver o impacto que isto tem? Imaginem a esperança daquele homem. Ele sabia que ia morrer. Ele sabia que a sua vida está ali quase a acabar. Ele tinha em conta a iminência do juízo divino. E esse rei que vem da parte de Deus, que é o próprio Deus encarnado, diz: olha, vais estar comigo no paraíso. Então, hoje, irmãos, importante, Jesus Cristo é rei. Não é só rei dos seus filhos, os filhos de Deus, ele é rei de todas as pessoas, quer elas o conheçam ou não. E hoje eu estou aqui como um arauto, digamos assim, de um reino que está muito além de qualquer regime que nós possamos ver aqui na Terra. O meu rei, o rei das pessoas aqui da Igreja da Graça, ele tem autoridade sobre as autoridades do mundo. E é por isso que nós podemos dizer com toda a confiança, toda a autoridade que Jesus tem, não somos nós, mas é através dele, podemos dizer a qualquer regime político que, por exemplo, oprima cristãos, qualquer regime político que persegue a Igreja de Cristo, podemos dizer que ele está a perder tempo. Está a perder tempo. Jesus é rei, ele tem toda a autoridade, ele já venceu. E nós lemos no Salmo 110 que Deus vai colocar todos os inimigos de Cristo sobre os seus pés. É com esta certeza que Jesus é rei que nós temos a confiança e o privilégio de, por exemplo, enviar missionários a todas as nações do mundo. Enviar pessoas a anunciarem que o reino chegou. O reino de Jesus Cristo. E é por causa disso que nós temos alegria, privilégio. Se nós não vamos, nós temos a alegria de ajudar quem vai. Olha, precisas de dinheiro para ir? Toma, vai. A minha vida não se limita a esta terra. Eu sou cidadão de um reino é eterno. Um reino que não se limita a coisas materiais. Se Jesus é mesmo o nosso rei, nós vamos viver para o seu reino, para a sua expansão. Então é impossível nós, como igreja, a nível nacional, por exemplo, se nós não temos uma visão missionária, nós não estamos a cumprir o nosso papel de cidadãos do reino. Agora, para os que ainda não têm Jesus como rei, quero chamar a atenção que, olha, quer reconheças ou não, ele é teu rei. Quer gostes ou não. Agora, ele vai voltar. E assim como ele julgou os judeus no ano 70 e pesou a sua mão de modo terrível sobre Jerusalém, ele vai fazer isso com toda a humanidade. Agora a diferença é quem é que tu vais ser.
Se tu vais ser como o ladrão que continua a escarnecer, ou como aquele que simplesmente pediu misericórdia ao Rei dos Reis. E a mensagem é essa: olha, confessa os teus pecados, arrepende-te, confia no que Jesus fez como Rei. Ele é o Rei prometido, que Deus tinha prometido ao seu povo, ungido do Senhor, para trazer salvação. Confia nele, na sua obra. Confia que Ele morreu pelo teu pecado e que Ele ressuscitou e que vai voltar com o seu reino. E agora, já o seu reino completo, culminado. Se fizeres isso, vais poder dizer vais poder ouvir dizer do Senhor Jesus: estarás comigo no paraíso. Eu quero terminar a ler Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, os versículos 24 e 25. São 2 versículos que fazem parte daquilo que nós chamamos uma doxologia, uma espécie de pequena frase, resumo, que pretende dar glória. Judas, versículo 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja a glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo o sempre. Amém.